Bem, o Cauã me fez uma pergunta sobre a exclusão, na verdade, né, quando se escolhe um curso como teoria do conhecimento, se faz uma escolha sobre determinados autores, sobre uma determinada tradição que vai ser enfocado, e ele me pergunta então, se entendi bem a questão, sobre o motivo pelo qual outras tradições foram excluídas do curso. Eu faço questão de responder essa pergunta porque eu acho que há, na verdade, muito debate, muita energia em torno desse problema da formação do cânon, principalmente no ambiente universitário contemporâneo, em função de que se percebeu que ao longo do tempo se tem feito escolhas para tratar de determinadas tradições, privilegiando autores, temas e um conjunto de valores, né, em detrimento de outros, né? E aí nós podemos falar ao debate sobre a origem grega da filosofia, que não teria sido grega, teria sido egípcia, portanto africana. Nós podemos falar sobre a exclusão do pensamento ameríndio, né? Por exemplo, quando se estuda a filosofia brasileira ou filosofia latino-americana, né? Às vezes, quando você estuda filosofia brasileira, você lê autores que tratam de temas europeus, como se fossem europeus. Então, na verdade, é quase como se fosse filosofia europeia feita no Brasil e não filosofia brasileira. Bom, obviamente é preciso fazer uma escolha, né, e foi feita uma escolha nesse curso, né? Eu só gostaria de deixar claro, né, que o que nós estamos fazendo é o estudo de uma tradição, da tradição ocidental, dentro de um certo cânon reconhecido como estabelecido, né? Poderia ser outro recorte, de fato, né? Então, quer dizer, de fato, esse recorte tem um viés político, né? Como qualquer outro recorte. A questão toda que me parece pertinente discutir aqui é o seguinte, né? Muito do debate em torno do cânon, na verdade, diz respeito a substituí-lo por outro. Então, por exemplo, vamos admitir que a filosofia não tem sua origem grega e, portanto, a teoria do conhecimento que nós vamos estudar não deveria começar na Grécia. Poderia começar na China, né, com o taoísmo, e isso seria filosofia e não apenas um pensamento, uma semi-filosofia com caráter religioso, né? Vamos considerar isso e vamos substituir, então, o cânone ocidental pelo cânone oriental, né? Bom, o que nós ganharíamos com isso? Nós ganharíamos muito pouco, porque nós estaríamos substituindo uma tradição por outra, né? Ambas com a pretensão de validade exclusiva. E o grande problema do debate me parece esse, né? A disputa pelo cânon é uma disputa por exclusividade, o que para mim não faz nenhum sentido, né? Então me parece muito mais inteligente, né, e muito mais consequente com aquilo que eu entendo que é o conhecimento humano, se nós nos ocuparmos com uma tradição, sabendo que ela é uma tradição entre outras tradições, portanto, com todas as ressalvas de que você está trabalhando com conteúdo epistemológico, no caso de teoria do conhecimento, que passou por uma seleção política, né, historicamente política e atualmente política, né, não apenas do ponto de vista histórico. Alguns autores foram se consolidando como parte do cânon, né, mas também eu faço essa escolha, né? Então eu deixo isso claro, de tal maneira que a nossa perspectiva seja conhecer uma tradição entre outras tradições possíveis. Eu espero que o curso funcione como uma base, um trampolim a partir do qual você possa explorar outras tradições. Agora, sem conhecer nenhuma tradição, lutando pela substituição de uma tradição que você não conhece adequadamente, não faz muito sentido. Também com isso não quero dizer que nós vamos tentar amenizar o debate e ficar preso num cânone eternamente. Isso, né, quer dizer, isso não faz sentido. A ideia do conhecimento humano é que ele é um processo em contínua expansão. Então, se há várias tradições, melhor. Melhor, porque a pessoa pode enriquecer o seu conhecimento, pode se aproveitar
das tradições que lhe parecerem mais apropriadas para as funções também que são mais adequadas. Né? Então, por exemplo, conhecer a tradição ocidental, como nós estamos expostos à cultura ocidental com muito mais intensidade do que a cultura oriental, me parece um ponto de partida. Então eu preciso chamar a atenção que isso é um ponto de partida, a partir do qual você pode expandir, né, o seu conhecimento para a tradição oriental, ou para a tradição africana, ou para a tradição ameríndia, para onde você quiser. Né? Quem sabe no futuro, inclusive aqui, nessa universidade, a gente não consegue oferecer um curso que vai nessa direção. Isso não é inviável. Né? Agora, eu acho que o que a gente tem que ter em mente nesse debate é que as posições exclusivistas, né, aquelas que buscam apenas substituir uma tradição pela outra, elas possuem o mesmo tipo de defeito. Né? Se a tradição ocidental, ao longo do tempo, fez um desbaste político, né, das suas divergências, né, nos pensadores que divergiram dela por um motivo ou outro, foi elaborando um processo de seleção que se consolidou o núcleo homogêneo e que impede que outras alternativas apareçam, a nossa obrigação como educadores e como filósofos e como pessoas que pensam e têm interesse pelo conhecimento é expandir esse horizonte. Né? Eliminar essas barreiras, incluir autores que por um motivo ou outro nós julgamos relevantes, tradições que por um motivo ou outro nós julgamos relevantes. Agora, nós precisamos cultivar as necessidades para essas inclusões. Né? Então, se você não conhece nada, né, não possui um núcleo de conhecimento que possa se expandir em alguma direção, você não tem nada. Então a gente tem que tomar cuidado para que o debate não nos torne, digamos assim, mais limitados do que já somos. Né? Nós somos limitados. Né? Nós que, em geral, filósofos que estudaram, que se formaram em universidades brasileiras, razoavelmente conhecem alguma coisa do cânone, tanto faz, ocidental. Né? Se nós queremos expandir o nosso conhecimento para a tradição oriental, e eu, por exemplo, tenho colegas de faculdade que fizeram isso, mas com base na tradição ocidental, eles se capacitaram, né, para expandir seu conhecimento. Tem colegas com os quais, inclusive, já organizei livros que trabalham defendem a tese de que a filosofia nasceu na África, né, e também expandiram isso a partir de uma base de conhecimento ocidental. Então eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para que o debate não seja um debate de exclusivismos, porque o debate de exclusivismo nos torna mais limitados do que somos, então isso não faz sentido. Né? Então, a pretensão do curso, sim, é explorar desse componente curricular lecionado na UFSB em 2017, explorar esse ponto de vista ocidental. Né? Isso tem que ficar claro para todas as pessoas que estão cursando. Né? Agora, o objetivo, obviamente, é fornecer uma base de tal maneira que você possa ter condições por conta própria, ou com auxílio de outros professores, ou em outras circunstâncias até comigo, né? Expandir esse conhecimento para além dos limites que estão sendo ministrados. Agora, o componente precisa ser tratável minimamente. Né? Nós temos um quadrimestre letivo, tem que ter começo, meio e fim. Me parece que essa escolha é razoável pelo Ocidente, porque é aquele ambiente que nós nos movemos. Veja, nós estamos dentro de uma universidade. O que prevalece dentro da universidade é a lógica e a cultura científica oriunda lá do século XVII, do Ocidente, na Europa. O que nós vivemos dentro da universidade é um conjunto de valores em todos os sentidos, na maneira de nos organizarmos, na maneira de escolhermos assuntos e temas, né? Naquilo que nós julgamos válido e daquilo que nós julgamos inválido, é a afirmação de um conjunto de valores europeus que nasceu no século XVII, se desenvolveu no século XVIII, né? Que tem suas raízes na tradição filosófica grega e na influência do cristianismo. Né? Então, e não adianta a gente espernear contra isso, adianta nós tomarmos conhecimento disto e, na medida das nossas possibilidades, tentarmos enriquecer esse ambiente com conteúdos diferentes, que até podem ser contraditórios, mas em função até de serem contraditórios, eles estão enriquecendo uma tradição, né? A tal ponto que ela pode, com esses acréscimos, com esses enriquecimentos, ela possa sofrer uma mutação, se tornar diferente do que é. Agora, nós não vamos conseguir saltar fora da cultura ocidental, né? Nem se nós quisermos. Né? Esse tipo de organização institucional em que nós estamos trabalhando, aprendendo, estudando, que é uma universidade,
é uma estrutura cultural ocidental, né? Então nós estamos mergulhados nisso. Nós podemos enriquecer essa tradição, considerar suas limitações, né? Agora, nós não iremos derrubá-la e substituí-la por outra coisa totalmente diferente, né? Pelo menos não durante essa pobre de nossa encarnação. Então eu só quero deixar isso claro, para que as pessoas também tenham uma noção de que o debate não é um debate para substituir uma doutrina, um conjunto de valores que tem uma tendência a ser exclusivo por outra que terá a mesma tendência exclusivista, porque é trocar uma limitação por outra, né? Então o que nós temos que ter em mente estamos conhecendo uma tradição com o objetivo de expandir, né, os nossos horizontes de conhecimento, de ter uma base mais ou menos consolidada, a partir da qual nós possamos fazer isso no futuro por conta própria, né? E não precisemos mais de um professor disponível para nos ensinar coisas, né? Então essa ideia do componente curricular de teoria do conhecimento tem digamos, esse foco político, claro, né? Ele é limitado, mas ele é limitado até em função do tempo. Eu gostaria muito de continuar um componente de teoria do conhecimento pelos próximos 2 anos. Infelizmente, acho que não vão permitir que eu faça isso, né? Sempre ampliando, eu estou dizendo, no sentido de ampliar os limites atuais, né, deste componente, né? Poderíamos ampliá-lo, né, para outras culturas, para historicamente outras épocas, né, enfim, de várias maneiras. Mas tenha isso em mente, né, que você está diante de um conteúdo que tem suas limitações, aliás, como todas as coisas humanas têm limitações, mas que você trabalha na perspectiva de ampliação, de reconhecimento de que isso é uma tradição e, portanto, é limitada historicamente, né? Ela não explica tudo, ela tem uma maneira típica de colocar problemas, que é típica do ponto de vista do conjunto de valores ocidentais, né? A gente tem que ter isso em conta. Então ela é sempre relativa, é isso que eu quero dizer, né? Esse componente é um componente relativo. As teorias que nós vamos estudar são relativas a determinada maneira de colocar os problemas. Ok? Um abraço.